Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, vamos mergulhar num algoritmo de ordenação bem clássico, o Insertion Sort. Ordenação por inserção. Vamos usar aqui o material que recebemos e, olha, a analogia mais comum é perfeita mesmo. Se alguém já organizou um baralho de cartas na mão, provavelmente já usou algo parecido, né? Instintivamente. Então, a nossa missão hoje é entender como ele funciona, onde é que ele brilha e, claro, quais são as suas limitações. Exatamente. A ideia central, assim, é bem simples. A gente vai construindo a lista ordenada final, um item de cada vez. Pega-se um elemento da parte, digamos, desordenada e encontra-se o lugar certinho dele na porção que já está arrumada. Igualzinho a encaixar uma carta nova na mão, como disseste. Faz sentido. E tem duas propriedades bem importantes de notar logo de cara. Primeiro, ele é o que chamamos de in place. In place. Veja, ele não precisa de memória extra significativa. Certo. Reorganiza o próprio array. Isso mesmo. Ele opera sobre o array original, o que é ótimo para economizar memória. E segundo, ele é estável. Estável. Isso quer dizer que se tivermos números iguais, eles ficam na mesma ordem relativa que tinham antes. Exato. Se temos dois 5s e um veio antes do outro, depois de ordenar, esse primeiro 5 continua vindo antes do segundo 5. Isso é crucial em certas aplicações, tipo quando se ordena por mais de um critério. Ok, vamos tentar visualizar. Com aquele exemplo. 5, 2, 4, 6, 1, 3. O 5, no início, é a nossa mini-lista ordenada, né? Isso, o primeiro elemento já está ordenado. Aí chega o 2. Compara com o 5. É menor. Então, o 5 anda para a direita e o 2 entra no lugar dele. Fica 2, 5. Perfeito. Agora a parte ordenada é 2, 5. Depois vem o 4. Compara com 5, menor. Compara com 2, maior. Então, ele tem que ficar entre o 2 e o 5. O 5 desloca-se de novo. E fica 2, 4, 5. E a lista completa agora é 2, 4, 5, 6, 1, 3. E assim por diante, imagino. O 6 já está no lugar certo depois do 5. O 1 vai ter que ir lá para o início. O 3 entra entre o 2 e o 4. Exatamente. O processo repete-se, elemento por elemento, até que todos estejam na sua posição correta dentro da parte já ordenada. Entendi a mecânica. Parece simples conceitualmente, mas também me parece que pode dar um bocado de trabalho se a lista for muito grande, né? Ficar deslocando elementos para trás. Sim, essa é a intuição correta. Então, a pergunta é, onde é que este algoritmo realmente, compensa? Quando é que ele é a escolha certa? Boa pergunta. Ele tem os seus nichos, os seus pontos fortes. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é para conjuntos de dados bem pequenos. Pequenos quanto, mais ou menos? Pensa em listas com, sei lá, menos de 10, talvez 20 itens. Nesses cenários, a simplicidade dele e o baixo overhead. O overhead seria o custo extra além das comparações, né? Tipo, a gestão do algoritmo em si. Isso. Para listas pequenas, esse baixo custo extra acaba por ser mais vantajoso do que a complexidade de algoritmos mais sofisticados, que têm mais burocracia interna, digamos assim. O segundo caso interessante é quando os dados já estão quase ordenados. Ah, isso é curioso. Como assim? Se a lista tiver só alguns elementos fora do lugar, o insertion sort é surpreendentemente rápido. Ele faz poucas comparações e deslocamentos para cada elemento novo. Nesses casos, a performance dele aproxima-se muito de ON, ou seja, linear. Ele adapta-se bem a dados que já têm alguma ordem. Entendo. Então, se eu receber uma lista que sei que geralmente está quase certa, ele pode ser uma ótima opção. Exatamente. E essa adaptabilidade leva a outro uso muito importante. Que é ser usado dentro de outros algoritmos mais complexos. Certo. Já ouvi falar disso. Precisamente, ele é uma peça fundamental em algoritmos híbridos muito usados, como o Team Sort. Que é o padrão em Python e Java, acho eu. Sim, exatamente. E também no intro sort. A lógica é, esses algoritmos mais rápidos, tipo merge sort ou quick sort, dividem o problema em partes menores. Quando essas sublistas ficam muito pequenas, tipo abaixo daquele tamanho que falamos, 10 ou 20 elementos, eles simplesmente mudam e usam um insertion sort para ordenar essas pequenas partes. E por que essa troca? Porque para esses pedacinhos minúsculos, a complexidade das operações principais dos algoritmos mais avançados, como o merge no team sort, já não compensa. O insertion sort, com o seu baixo overhead, acaba por ser mais rápido nesses casos específicos. É uma otimização muito prática e eficaz.
Fascinante como algo simples pode ser tão útil num contexto maior. E mencionaste também a ordenação online. Sim. Como o insertion sort processa um elemento de cada vez, inserindo-o na parte já ordenada, ele encaixa-se bem em cenários onde os dados não estão todos disponíveis de uma vez, mas vão chegando em fluxo. Ok, acho que percebemos onde ele é bom. Agora, vamos ao outro lado da moeda. A eficiência geral e as limitações. A memória já vimos que é um ponto forte. Ódio, constante, por ser in place, muito bom. Sem dúvida. Muito eficiente em termos de memória. Mas e o tempo de execução? Aí a coisa muda, né? Aí a história é bem diferente, dependendo do caso. O melhor cenário é ótimo, se o array já estiver ordenado. Ele só precisa de verificar tudo uma vez, imagino. Exato. Ele faz uma passagem, vê que cada elemento já é maior ou igual ao anterior e pronto. Isso dá uma complexidade de O de n, linear. Fantástico. Mas esse é o melhor caso. E os outros? Pois é, no caso médio e principalmente no pior caso, que é quando o array está ordenado ao contrário. Ah, aí cada elemento novo tem que ir lá para o início, deslocando todos os outros. Exatamente. Imagina o último elemento, que na verdade é o menor, ele vai ter que ser comparado e trocado com todos os elementos que já estão na parte ordenada. O penúltimo com quase todos. Isso acumula muitas operações. Muitas mesmo. Essa necessidade de potencialmente comparar e deslocar quase todos os elementos para cada novo elemento que entra leva à complexidade quadrática, ON ao quadrado. E aí está a grande desvantagem, né? ON ao quadrado. Isso significa que se a lista duplica de tamanho, o tempo de execução pode quadruplicar, certo? Ou pior, se for 10 vezes maior, pode ser 100 vezes mais lento. Exatamente. Para listas grandes com milhares ou milhões de itens, essa complexidade O de N2 torna o insertion sort impraticavelmente lento comparado com outras alternativas. Faz sentido. E como é que ele se compara, assim, rapidamente, com outros algoritmos mais conhecidos, tipo Bubble Sort, Selection Sort? Bom, comparado com o Bubble Sort, que também é O de N2, o Insertion Sort geralmente é mais rápido na prática, faz menos trocas em média. Comparado com o Selection Sort, que também é sempre O de N2, o Insertion Sort tem aquela vantagem de ser adaptável, rápido para dados quase ordenados, enquanto o Selection Sort faz sempre o mesmo número de comparações. Por outro lado, o Selection Sort faz menos trocas de elementos, o que pode ser bom se as trocas forem muito caras. Mas nenhum deles compete com os grandes, né? Merge Sort, Quick Sort. Para listas grandes, de forma alguma. O Merge Sort e o Quick Sort têm complexidade média de O de n log n, que é muito mais eficiente do que O de n ao quadrado. Claro, eles são mais complexos de implementar, e o Merge Sort, por exemplo, geralmente precisa de memória extra, não é in place na sua forma mais comum. Ok, acho que temos um bom retrato. Recapitulando, o Insertion Sort é intuitivo, fácil de implementar, Sim, muito simples. é excelente para listas pequenas ou dados que já estão quase ordenados. Exatamente. Econômico em memória por ser in place e estável. Mas a sua performance ou de n ao quadrado, no caso geral, é o seu calcanhar de Aquiles, limitando o seu uso direto para grandes volumes de dados. Perfeito. E isso talvez nos deixe com uma reflexão interessante por final. Apesar dessa limitação de performance quadrática que parece condená-lo para grandes tarefas, a verdade é que a sua relevância persiste, e muito. A sua simplicidade conceptual e especialmente o seu papel crucial lá escondido dentro de algoritmos super eficientes que usamos todos os dias, como o TeamSort, isso mostra algo poderoso, não achas? Mostra que o básico ainda funciona. De certa forma, mostra que princípios básicos aplicados no contexto certo, como otimizar o trabalho com pequenos blocos de dados, continuam a ser incrivelmente eficazes e relevantes. Levanta a questão, não é? Qual é o valor duradouro da simplicidade, mesmo quando estamos a lidar com sistemas super complexos de processamento de dados? É uma boa pergunta. O valor da simplicidade no meio da complexidade. Fica a reflexão.